Queria convidar você, amado irmão e irmã, a permanecer comigo só mais um pouquinho de pé. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo o evangelista Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Marcos capítulo 5, de 1 a 20. Amém? Então atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos. Mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe havia dito: "Saia deles, desse homem espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que tinha acontecido. E quando se aproximavam de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: "Vai para casa, para sua família, e anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Amém? Os irmãos e irmãs podem assentar-se. Senhor, nós oramos a Ti mais uma vez diante da Tua palavra. E assim como até aqui nós temos sentido a Tua presença em nossos corações e em nosso meio, também por Tua graça, Senhor, venha nos edificar por meio da Tua palavra nessa noite. Nós declaramos que nossos corações estão abertos e atentos para aquilo que o Senhor tem a dizer. E também declaramos, ó Deus, que nós queremos nos sujeitar à Tua palavra e ao que ela demanda de nós. Então que o Teu Espírito esclareça ao nosso coração tudo quanto vamos ouvir da Tua parte nessa noite, para que nosso coração e a nossa mente sejam iluminados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, quando a gente olha os milagres que Jesus faz, se a gente às vezes for pensar assim de um jeito muito simples, a gente concentra, como a gente às vezes vê até nas nossas redes sociais hoje, em um antes e depois, não é? Eu vejo que a gente cada dia mais está vivendo esse ambiente midiático de um antes e depois, né? Então a pessoa vai fazer um tratamento estético, vai fazer uma cirurgia, vai cortar o cabelo, e aí se tira uma foto do antes, aquela foto mais feia, a iluminação sempre é piorzinha, né? Se for mulher, então é o antes e o depois. Sempre o antes está sem maquiagem, mais acabadinha, né? E aí o depois já parece todo esplendoroso.
E às vezes entre esse antes e esse depois, se transcorreram meses, se transcorreram muito tempo, que não aparece na foto. E às vezes no milagre que Jesus realiza, quando a gente lê a Bíblia, e o texto ele vai trazendo para a gente, até de uma forma resumida, certas coisas, a gente pode perder que entre esse antes e depois de cada milagre que Jesus está fazendo, há uma série de coisas importantes e a gente precisa despertar para elas. E eu estava lendo esse texto sobre essa cura desse endemoniado, essa libertação que Jesus faz, e eu comecei a perceber que o que Jesus fez por aquele homem é muito mais do que meramente expulsar o demônio que estava dentro dele. Porque o fato de uma pessoa estar endemoniada, de uma pessoa estar oprimida, de uma pessoa ter uma doença mental, de uma pessoa ter uma doença física, isso gera uma série de outras coisas. Existe tanta coisa que Jesus está curando quando Ele faz um milagre, que se a gente não prestar atenção, a gente às vezes pode assim não perceber o quão importante é de fato que os milagres de Deus que estão acontecendo na nossa vida, eles sejam observados. E quando eu li esse texto aqui, eu percebi assim 6 coisas que aconteceram, 6 milagres envolvidos em um só, e que eu quero compartilhar com vocês, para que a gente possa olhar na nossa vida também. Quantas vezes a gente está distraído, quantas vezes a gente não está percebendo quantos livramentos diferentes o Senhor está fazendo na nossa vida. Coisas que a gente nem percebe. Hoje eu estava, como eu disse para vocês, me distraindo assistindo um vídeo na internet, mas pelo menos esse vai estar valendo para contar para vocês a história, porque a moça estava falando justamente sobre livramentos. E ela estava assim com o marido, ela está grávida no vídeo, e ela dizendo assim no vídeo, quantos livramentos Deus dá e a gente não percebe. E ela grávida, descalça, dentro de casa, muito feliz com o marido, colocando uma televisão na parede. E enquanto eles estão levantando a TV para colocar a TV no rack que eles tinham comprado, muito felizes pela aquisição, um parafuso caiu no chão e ficou de pé. Ficou em pé, não caiu deitado, ficou apontando para cima. E ela descalça para lá e para cá, e eles botaram a televisão no lugar, e ela deu um passo para trás, ela levantou o pé, e ela desceu assim 1 milímetro daquele parafuso. Se ela tivesse pisado com toda a força, ele teria entrado no seu pé, teria sido uma grande tragédia. E ela diz, eu só percebi o livramento quando eu fui assistir o vídeo para colocar ele na internet. Eu nem vi naquela hora que o meu pé esbarrou e aí o parafuso caiu para o lado. E isso também acontece nesse texto em que Jesus está vivendo essa experiência com esse homem gerazeno. Um monte de outros milagres acontecendo concomitante. Eu percebo que Jesus não apenas expulsou o demônio, mas em primeiro lugar, Jesus tirou aquele homem do ambiente de morte no qual ele estava sempre vivendo. O texto começa dizendo que aquele moço possesso vivia no meio dos sepulcros. A gente às vezes não para assim para observar que quando Jesus não está presente na nossa vida, nós somos cercados por um ambiente de morte que acontece de muitos jeitos diferentes. E quando as pessoas participam de alguns projetos aí, de algumas coisas que acontecem na sociedade, em termos de libertações, elas percebem o quanto o ambiente é importante para a libertação delas. A gente durante muito tempo, quando éramos pastores em Minas Gerais, tivemos reunidos no templo que a gente pastoreava, um grupo dos Alcoólicos Anônimos. E o presidente desse grupo era membro da nossa igreja. E ele um dia estava explicando para a gente como é que funciona a dinâmica dos Alcoólicos Anônimos, né? Para que eles possam acompanhar as pessoas. E entre as coisas que eles dizem que um alcoólatra precisa mudar, ele fala, vocês precisam mudar de ambiente, de pessoas e de situações. Então se você está em um ambiente que favorece a bebedeira, você tem que sair daquele ambiente, porque se você continuar ali, você não vai conseguir libertar. Você vai precisar também se afastar de certas pessoas, porque se essas pessoas te induzem a beber, como é que você vai vencer o vício se você continua com os mesmos amigos?
E você precisa sair de situações, porque tem situações que são gatilho, são estresse. Você fica nervoso, vai beber. Você fica triste, vai beber. Então você tem que mudar as situações para que elas não provoquem em você aquela necessidade. E esse moço, como é que ele poderia se libertar daqueles demônios se o ambiente dele era um ambiente de morte? Era um ambiente onde ele está constantemente cercado por aquilo que lembra a ele e que leva ele cada vez mais a se afundar. Porque não existe nada no sepulcro que possa alimentar na vida da gente algo de positivo. Estar vivendo num cemitério é estar vivendo não apenas da morte em si, porque tem as pessoas que estão enterradas ali, né? Mas um ambiente de tristeza, um ambiente de luto, um ambiente de choro, um ambiente que não promove nenhum espaço para alegria, nem para realização. Então Jesus, quando cura aquele homem daqueles demônios, a primeira coisa que Jesus faz é mudar esse ambiente de morte. A segunda coisa que eu percebo que Jesus ele faz nesse momento do milagre é também tirar aquele moço das ameaças e das prisões. É tão interessante que Marcos descreve que ninguém tinha arrumado um médico para ele, um chazinho calmante para ele, né? Se fosse hoje em dia assim um Rivotril, né? Um remedinho para ele ficar calmo. Ninguém procurou nenhuma medicina para curar aquele homem, mas todo mundo queria amarrar ele, todo mundo queria prendê-lo, todo mundo queria contê-lo. Nós que somos de Minas Gerais temos uma mancha na história do nosso estado, que foi durante muito tempo aquela região ali de Barbacena, que gerou assim uma história, uma narrativa, que todo mundo que tem problema mental, a gente falava, era Pinel, né? E a gente usava muita expressão, fulano tá Pinel, tá Pinel. E eu nunca tinha me atentado para isso, que Pinel era o nome do hospício que havia naquela região de Barbacena. E quando uma pessoa manifestava qualquer situação que fosse difícil, aquela pessoa era ali internada. Muita gente morreu naquele hospital de Barbacena sem ter problema psiquiátrico, sabia? Naquela época antiga, se um marido quisesse divorciar da esposa, ele falava, tá doida, botava ela lá no hospital e ela ficava internada lá até morrer. Essa história é tão escandalosa para a gente, que eu não sei se vocês sabem, mas uma das pessoas mais influentes na Igreja Assembleia de Deus do Brasil, que foi a esposa de um missionário suíço, me fugiu o nome dela, mas outro dia eu estava lendo sobre a história dela. Quando ela não pôde dirigir o ministério, porque o marido dela morreu e ela ficou à frente de uma série de coisas, muitos líderes religiosos daquele tempo disseram que ela estava doida, internaram ela para que ela não exercesse o seu ministério, porque a mulher não podia liderar naquele tempo. E a mulher passou o resto da sua vida num hospício. Quantas e quantas pessoas também são amarradas profissionalmente, são amarradas emocionalmente. Quantas pessoas a gente encontra que estão passando por situações gravíssimas de assédio moral no seu trabalho, que não consegue voltar no trabalho? A gente vê notícia todos os dias dessas prisões que não são grade, não são camisa de força. Ninguém está internando a gente num hospício, mas quando a gente passa por um momento de dor, a gente não é acolhido. Às vezes a gente é acusado. E esse moço, toda vez que alguém o via, as pessoas queriam prendê-lo. Olha só isso, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes os seus pés e as suas mãos foram acorrentados. Então o processo de deterioração mesmo assim, de estragar a vida de alguém, passa também por a gente estar amarrado. E é tão interessante isso, porque a palavra do Senhor diz que uma vez Jesus entrou na sinagoga lá em Lucas 4, e ele falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para libertar os cativos. Porque Jesus sabe o dano que essas prisões causam na gente, sejam elas físicas, sejam elas mentais, sejam elas emocionais, psicológicas. Então não bastava apenas Jesus libertar esse moço, e a gente vai ver como essa libertação acontece, mas Jesus também o tirou das amarras e das prisões.
Por óbvio, talvez a coisa mais evidente seja essa terceira libertação. Jesus o tirou do tormento maligno. Essa legião que habitava nele, essa quantidade imensa de demônios que estavam ali atormentando o seu coração. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar pessoas que de fato passaram assim por processo de possessão demoníaca. É uma coisa mais rara do que às vezes a mídia religiosa pretende, porque hoje às vezes muita coisa que está aí como doença psicológica, doença mental, está sendo tratada como se fosse possessão. Mas uma coisa é real e a outra coisa também é real. E é preciso um discernimento espiritual, Jesus diz, para saber o que é uma coisa e o que é a outra. O que eu tenho visto na minha vida como pastora é que muitas vezes a pessoa vai degradando tanto mentalmente que aí chega a um ponto que a sua mente está absolutamente fora de controle, e é muitas vezes nessa hora que a possessão demoníaca de fato acontece. E é interessante às vezes a gente lembrar algumas dessas coisas. Eu me lembro de uma vez quando eu estava no Espírito Santo, que uma pessoa próxima à nossa comunidade teve uma manifestação demoníaca na casa dela. Foi uma das coisas mais doidas que eu já vi na minha vida, mais estranha de todas, né? E fomos chamados ali, os pastores, na casa, porque a mãe disse que a filha estava quebrando tudo e tudo mais. E quando a gente chegou na casa, estava aquela grande confusão. A gente entrou e aquela mulher olhou assim para a gente, para mim e para Otávio, e ela começou a falar assim e a ofender a gente com muitas palavras quando a gente chegou. E sabe o que era mais extraordinário? Que foi uma experiência única para mim, nunca mais aconteceu igual. Quando ela falava, saiu uma voz de mulher e uma voz de homem junto. Ela falava com aquela voz assim duplicada. E nós ficamos ali durante um tempo orando por ela, intercedendo, até que aquele mal cedeu e finalmente ela pôde descansar. E eu digo, esse momento Jesus falou que é muito sério. Quando um demônio sai, a gente precisa encher o espaço dele. O que está acontecendo? Onde que está essa dor? E aí a gente vai perceber que estar possesso não é a mera coisa do espírito mal aparecer naquela hora. A possessão demoníaca é um estado de constante dor, é um estado de constante inquietação, é um estado que a pessoa está o tempo inteiro sofrendo por coisas imaginárias, por muitas coisas que a fazem sofrer. É uma falta de sono, é uma falta de comida, é uma deterioração que chega ao ponto do físico. Então quando Jesus ele liberta alguém desse tormento, é assim um peso que sai. A gente vê o rosto da pessoa mudar, a gente vê a vida da pessoa mudar, a gente vê as práticas daquela pessoa mudar, porque agora ela se sente livre para tomar outras decisões. E é interessantíssimo poder acompanhar esse processo na vida de alguém. A outra coisa que o texto fala é que Jesus, quando ele realiza aquele milagre na vida do gadareno, ele também tira esse moço da nudez que ele estava, porque ele se rasgava, porque a Bíblia diz aí que ele se rasgava todo, que ele ficava ali mal visto. Era alguém que gerava ojeriza, que gerava medo, que gerava terror na comunidade, sempre inquieto, sempre gritando, com a mente perturbada. Jesus também o cura, quando Jesus diz para ele depois, olha, volta para sua casa e para sua família. Jesus tira ele também do isolamento social. Eu vivi essa experiência de conhecer algumas pessoas em isolamento social, acompanhando assim, a gente sempre fazia visitas regulares em asilo, e uma vez a gente estava visitando um asilo, e a irmã que a gente acompanhava lá, ela falou assim, acho tão bom sempre que vocês vêm aqui, porque às vezes é a única vez no mês que eu recebo um abraço, é o dia que vocês vêm aqui visitar a gente. Você já imaginou isso? Às vezes a gente tem pessoas ao nosso redor que podem nos abraçar, que podem nos acariciar, que podem nos acolher a todo tempo, e a gente não percebe o milagre que isso é. Que tem gente que às vezes passa o dia inteiro conversando consigo mesmo, porque não tem uma outra pessoa com quem ele possa falar. Tem gente que às vezes está clamando por ajuda, e a gente às vezes não se apercebe disso. Mas Jesus, ele quer curar a gente, não só das enfermidades ou das possessões, mas ele também quer nos dar um sentido para a nossa vida.
E a última coisa que eu vejo nesse texto, que é um grande milagre que Jesus realiza, é que Jesus fala para ele, vai para casa, para sua família, mas não apenas para você viver essa vida social. Anuncie o quanto o Senhor fez por você e como Ele teve misericórdia de você. Porque quando o Senhor nos cura, Ele nos cura para. Não é? Ele nos cura para. É para que a gente testemunhe, para que a gente tenha o que dizer com aquilo que a gente recebeu. Aquele moço que ninguém queria conversar, que ninguém queria relacionar, que as pessoas queriam prendê-lo. Aquele moço que andava berrando e gritando, ele agora se transformou em um missionário. O texto bíblico diz que ele saiu e começou a anunciar em Decápolis o que Jesus tinha feito por ele, e todo mundo ficou admirado. Jesus não apenas deu a ele um ministério, mas esse ministério foi reconhecido. As pessoas ouviram o que ele tinha a dizer e ficavam admiradas do poder de Jesus. Talvez, amados irmãos e irmãs, em muitas de nossas vidas não tenha acontecido um milagre assim, tão visivelmente extraordinário, como esse que o endemoniado viveu. Assim, talvez muitos de nós aqui a gente possa dizer, graças a Deus, e graças a Deus mesmo, nunca fiquei possesso por um espírito demoníaco. Graças a Deus mesmo, nunca precisei morar dentro de um sepulcro, né? Ali na década de 80, 90, sempre tinha umas pessoas dando testemunho que tinha ido no cemitério para comer alguma coisa dos defuntos, né? Graças a Deus essa onda já passou. Mas isso não significa que o que Jesus tenha feito na sua vida seja menos milagroso. Não significa que aquilo que você tem para contar que Jesus fez na sua vida não tenha um poder tão transformador. Mas às vezes eu e você, porque a gente quer dar uma dimensão ao milagre que a gente acha, é tão grandioso ter sido curado de um câncer. É tão grandioso ter sido curado de uma doença diferente. É tão grandioso ter passado por um livramento imenso que um parafusinho no chão, isso não é nada de livramento. A outra pessoa teve algo tão grandioso. Mas se Jesus fez algo na sua vida, e se você contar o que Jesus fez por você, isso é o suficiente para que o Espírito Santo de Deus possa tocar no coração dos ouvintes. Porque o objetivo não é o tamanho do milagre, o objetivo é falar de Jesus. O objetivo não é fazer propaganda daquilo que Jesus fez, porque propaganda é diferente de testemunho, não é? A gente pode fazer propaganda de uma coisa que a gente não usa. As celebridades estão aí para dizer isso, fazem propaganda de produtos que elas não consomem e não existe verdade naquilo que elas estão falando. Mas quando alguém testemunha daquilo que realmente viveu, é outra coisa. Eu quero dizer para os irmãos e irmãs que nós precisamos lembrar os milagres que Jesus fez na nossa vida. É isso que a Bíblia diz quando ela fala que a gente precisa voltar ao nosso primeiro amor. Porque as pessoas acham que conhecem Jesus, elas estão vendo todos os dias milhares de pregadores na internet falando muitas coisas sobre Jesus e dá uma ilusão de conhecimento. Eu sei, eu entendo tudo isso aí. Uma vez eu dei uma carona para uma pessoa na estrada. Lá em Minas eu costumava fazer isso muito, né? Eu vivia na estrada aí, como hoje em dia, aliás, né? Mas hoje eu estou dando menos carona, viu, gente? Porque as minhas viagens estão mais compridas, né? E o povo diz para mim que é para eu tomar cuidado com isso. Mas eu era assim, meio largadinha, não podia ver uma pessoa na beira da estrada que eu dava carona, né? E uma vez eu parei para dar carona para um bando de estudantes. Eles entraram no meu carro e parecia que eles estavam vindo já de alguma farra, todo mundo já assim meio atravessado. E em cima assim no meu carro tinha uma Bíblia. E aí a pessoa que estava sentada no banco da frente já logo começou a falar comigo. Eu sou uma pessoa bem praticante da minha religião, eu entendo muito de Deus e tudo. Aí eu estou dirigindo o carro e eu falei assim, mas eu não falei nada de igreja com você não. Não, eu estou vendo essa Bíblia aqui, eu já achei que você ia falar comigo alguma coisa de igreja. Já está se defendendo do quê, mulher? Não estou te acusando de nada, né? Eu parei para te dar uma carona, não é? Uma outra vez eu dei uma carona para uma pessoa e aí já foi o contrário. Você vê que tem certas coisas que parece que só acontece comigo.
O moço pegou o telefone e falou assim: olha, eu vou ligar para minha mãe para dizer que eu peguei carona, porque ela está esperando, e aí está tendo greve de ônibus e nada acontece. E eu digo: não, pode ligar, eu estou sem receber meu salário. Estava uma greve lá em Juiz de Fora, na Universidade Federal. Eu estou sem receber meu salário e eu preciso ir para minha casa. E do caminho ele ligou para a mãe: mãe, tem uma mulher aqui que me deu carona. E aí eu acho que a mãe era crente, falou: toma cuidado, essa mulher pode ser do diabo. E aí ele falou: não, mãe, ela não é do diabo não, ela é pastora, né? E eu do lado dirigindo, escutando toda aquela conversa ali, né? Então as pessoas, elas entram em contato com a gente, e quando elas veem que a gente é um cristão, às vezes elas já podem pressupor que a gente vai falar alguma coisa assim da propaganda. E elas não querem isso, elas escutam propaganda a todo tempo. Mas eu digo para você que todas as vezes que eu falei autenticamente de Jesus para alguém, eu não tive recusa. Eu não quero falar para você vir para a minha igreja. Não é essa propaganda que eu quero fazer. Eu quero que você conheça uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Esse moço deu testemunho do que Jesus tinha feito por ele. Não fale de Jesus de qualquer maneira. Não fale de Jesus pegando experiência de terceiro. Não fale de Jesus apenas dizendo: a Bíblia fala. Não é assim o testemunho. O testemunho é: eu quero te contar o que Jesus fez por mim. O que Jesus fez por mim. Porque quando a gente expõe como foi que a gente viveu o nosso milagre, a gente vai gerar na pessoa uma identificação. Com isso aqui eu consigo me identificar. Com um discurso muito elaborado eu não consigo, eu morro de medo de ir para uma igreja e alguém exigir compromisso de mim. Mas com essa pessoa eu consigo me identificar. Porque se a gente se compromete com Jesus, a gente se compromete com tudo que interessa a Ele. E depois é muito mais fácil a gente se comprometer com uma comunidade de fé que está comprometida com Jesus. É muito fácil. E esse grande milagre que aconteceu na vida desse moço foi algo tão extraordinário que toda aquela região, quando se fala de Decápolis, é uma região de cidades. Jesus foi anunciado por um moço que começou a sua história com Jesus, vivendo entre sepulcros. E é isso que a palavra de Deus diz lá no livro de Efésios: nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, andando em ambientes de morte, morte espiritual, morte física, morte emocional. Mas Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nos assentou em lugares celestiais. Quando o povo da cidade chegou, aquele moço estava assentado. Ninguém nunca tinha visto ele sentado. Tranquilo, ninguém nunca tinha visto ele tranquilo. Vestido, ninguém nunca tinha visto ele vestido. Foi tão extraordinário aquilo que ao invés de admiração, o povo ficou até com medo. Quem é esse Jesus que consegue prender quem ninguém prendia? Porque Jesus não veio para prender, Jesus só veio para libertar. E pessoas libertas são livres para ficar em paz. Que essa palavra possa alimentar você e possa gerar em você o mesmo desejo evangelizador que havia naquele moço. Eu quero te convidar a lembrar o que Jesus fez por você. A não se acostumar com isso, a não achar que é comum, porque o que Jesus fez na sua vida é extraordinário. Milhares de pessoas no mundo não têm a experiência que você tem com Jesus. Ela é sua, e ela é sua para que você possa dar a outras pessoas. Eu quero convidar você a gente se colocar de pé mais uma vez. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento mais uma vez.